Vladimir Putin promete atacar a Ucrânia e ameaça o Zelensky. Nós conhecemos o passado de Putin e a sua relação com opositores. Vamos acompanhar. Hoje é dia 29 de novembro de 2024 e nós temos aqui uma série de assuntos importantes do contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. O primeiro tema importante é, na Ucrânia, a idade mínima para ingressar nas Forças Armadas foi modificada, baixando a idade para os 18 anos. Isto nos revela, sem dúvida, uma necessidade de material humano para compor ali as fileiras para a guerra travada entre Rússia e Ucrânia. Então esse tema é fundamental, vamos continuar acompanhando e observar qual será o desdobramento. Por quê? Uma das discussões é de que a Ucrânia, apesar de receber uma quantidade considerável de material bélico oriundo aí dos países ocidentais, a Ucrânia não dispõe de mão de obra e capacidade humana, digamos assim, no que se refere à quantidade, efetivo, contingente de soldados para a guerra, mesmo porque uma parte expressiva da população acabou migrando para outras regiões à medida que a guerra se intensificou lá em 2022. E mais ainda, nós temos as baixas, enfim, e mesmo porque a população ucraniana é pelo menos aí 2 vezes menor do que a população da Rússia, isso tem um impacto bastante considerável na questão da guerra e não é a primeira vez que a Ucrânia baixa a idade mínima para os soldados eventualmente lutarem no conflito, na guerra, enfim. A Ucrânia ataca Rostov, uma refinaria de petróleo. A gente observa que os ataques que a Ucrânia faz contra o território russo são, sobretudo, contra infraestrutura crítica, sobretudo depósitos de munições também, né? Mas sobretudo infraestrutura crítica, em especial a produção de petróleo. Nós vimos já algumas vezes a Ucrânia buscando atingir a infraestrutura, no caso ali energética, e também, claro, conforme sabemos, a Ucrânia ataca a Rússia, em especial quando ataca, busca atingir infraestrutura também de guerra, depósitos de munições, bem como também aeroportos e coisas do gênero, não é? No caso, bases aéreas, enfim. Então, um ataque importante da Ucrânia contra o território russo na região de Rostov, porque a Ucrânia fez ataques com dezenas de drones contra a Rússia afirma que abateu a maioria, ou todos, geralmente diz que abate todos, mas os drones acabam atingindo, ou pelo menos estilhaços de drones acabam atingindo infraestrutura russa, conforme nós acompanhamos. Outra coisa, Zelensky afirma que o Putin pretende atrapalhar a Trump no processo de paz com a escalada que nós estamos assistindo do governo russo. Nós tivemos ontem, conforme nós observamos, inclusive, a Rússia fazendo ataques pesados à infraestrutura energética da Ucrânia e certamente atingindo partes consideráveis da geração de energia no país e, consequentemente a isso, houve um importante apagão no território ucraniano, evidenciando a dificuldade da Ucrânia de defender ali a sua infraestrutura, mesmo com o sistema de defesa antiaéreo, com armas ocidentais e coisa do gênero. Não é tão fácil assim para a Ucrânia também lidar com ataques pesados que a Rússia intensificou nesses últimos dias, em especial ontem. Quando nós observamos a Ucrânia apagada, vale nós pensarmos que não é apenas a eletricidade de luz. Nós temos que considerar também que a Ucrânia é um país que tem clima temperado continental, onde as temperaturas no inverno e à noite são muito gélidas, as temperaturas baixam bastante e, consequentemente, a destruição de infraestrutura energética na Ucrânia, o impacto não é apenas na luminosidade, mas também na capacidade de calefação. Então, nós temos que o frio certamente afeta de maneira mais intensa a população ucraniana à medida em que ela tem o seu sistema energético afetado em decorrência dos ataques russos aí no contexto da guerra, né? Não por acaso, uma das posturas da União Europeia foi fornecer nos últimos tempos 35 bilhões de euros para a Ucrânia, e um dos focos fundamentais deste apoio econômico para a Ucrânia é justamente a reconstrução de infraestrutura energética por causa justamente não apenas da eletricidade de luz, mas também a energia no que se refere à calefação, ao aquecimento dos espaços urbanos, sejam eles em estruturas hospitalares, etc. Tudo bem?
Então, na concepção do Zelensky, o Putin está intensificando a guerra para que haja escalada e eventualmente não haja uma negociação de paz. Conforme eu já mencionei com vocês aqui, basicamente tudo acaba girando no entorno da figura de Donald Trump e qual será a postura do governo norte-americano a partir de janeiro de 2024, 25 no caso, para a paz, não é? Vamos acompanhar qual que será o desdobramento efetivo do governo Donald Trump enquanto presidente. Uma das questões é o Keith Kellogg, que foi nomeado por Trump para ser agente especial na Ucrânia, tem uma postura que é mais ou menos a seguinte: apoia militarmente a Ucrânia de maneira intensa para que a Rússia tenha uma equivalência militar na Ucrânia e eventualmente a Rússia ceda, a Rússia vá à negociação. Tá? Então, pressionar militarmente a Rússia, a ideia da paz pela força, nós falamos sobre isso aqui, para que a Rússia não tenha outra saída senão a negociação. Se a Ucrânia não quiser negociar, aí cortar o apoio militar dos Estados Unidos para a Ucrânia, e aí eventualmente a Ucrânia não vai ter condições de resistir à guerra com a Rússia e eventualmente precisará dialogar e eventualmente negociar a paz e coisa do gênero. Então, a ideia da paz pela força é um pouco neste sentido. Pressionar a Rússia militarmente com apoio para a Ucrânia, para que a Rússia negocie, não é? E se a Ucrânia não quiser negociar, não é o que nos parece, tá certo? Vamos acompanhar. Aí a Ucrânia não receberia o armamento e, consequentemente a isso, a Ucrânia teria que renunciar à guerra de alguma maneira, porque não teria condições de enfrentar a Rússia. Esta é a ideia, repito, não é da paz pela força. Tudo bem? Embora exista este cenário, uma das posturas da Ucrânia é justamente a paz justa, né? Porque a Ucrânia não quer ceder territórios. Este é um dos pontos mais controversos e importantes. Agora, no contexto da Europa, nós temos aí a Alemanha e a possibilidade do envio de sistema Patriot para a Polônia, justamente por conta da posição da Polônia em relação à Ucrânia, que precisa de sistema de defesa antiaéreo. Então, a posição da Alemanha de fornecimento de armamentos para a Polônia. E por fim, o Putin, conforme eu comecei comentando aqui no nosso vídeo, promete atacar alvos de comando na Ucrânia. É uma ameaça, em alguma medida, ao Zelensky, enfim, que tem que ficar atento, sem dúvida, a envenenamentos e janelas de prédios e coisas do gênero, tudo bem? E outra coisa que repercutiu bastante é o New York Times acabou divulgando uma informação de que o governo Biden considera mandar armas nucleares para a Ucrânia. E a resposta do Peskov, agora do Putin, é de que é inadmissível que a Ucrânia tenha armas nucleares, seriam aí armas compartilhadas da OTAN, que certamente daria um poder de dissuasão grande para a Ucrânia, mas a promessa russa é que se houver um fornecimento de armas nucleares para a Ucrânia, a Rússia vai responder com todas as forças. Pessoal, então chegamos aqui ao final do nosso vídeo, um vídeo mais curto e objetivo hoje. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal, e você quer aprender geopolítica, dê uma olhada na nossa comunidade, o link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.